Não escuta isso com o som alto. Escuta olhando, porque essa história, antes de ser ouvida, ela é vista. No interior, o povo conta que existe uma coisa que não aparece de frente. Ela anda sempre onde o olho não alcança, no canto da visão, no limite do escuro. Dizem que ela não bate na porta, não chama, não faz barulho. Ela só fica ali, parada, esperando você olhar de novo. Quem já viu jura que não era gente, porque a sombra não acompanhava o corpo. Ela se movia depois, como se estivesse aprendendo. O povo mais antigo diz que, se você virar rápido demais, ela aparece. E quando aparece, não corre atrás, não grita, ela só fica ali, parada, porque já sabe onde você mora. O problema não é ver essa coisa uma vez, é perceber que depois disso, você nunca mais anda sozinho no escuro. Você já ouviu falar de algo assim? Uma sombra que se move por conta própria, uma presença que só se manifesta quando você não está prestando atenção. Essas histórias, que a gente chama de causos, são contadas há gerações, sussurradas ao pé do fogo ou em noites de apagão. Elas se alimentam daquele medo primitivo que todos nós temos do escuro, da sensação de que algo nos observa da penumbra. A criatura que anda onde a luz não chega é uma manifestação clássica desse temor. Ela não tem nome, não tem forma definida, o que a torna ainda mais assustadora. É um conceito, uma ideia que se planta na sua mente. Pense bem, quantas vezes você já sentiu um arrepio na nuca ao passar por um corredor escuro? Quantas vezes teve a impressão de ver algo se movendo com um canto do olho, mas quando virou, não havia nada? A força dessas lendas está justamente aí. Elas pegam uma experiência quase universal e dão a ela uma identidade, um propósito sinistro. A sombra atrasada, por exemplo, é um detalhe genial. Ela quebra uma regra fundamental da física, algo que nosso cérebro aceita como verdade absoluta. Quando essa regra é violada, mesmo que numa história a sensação de desconforto é imediata. A sombra não é mais um reflexo passivo, ela ganha vida, agência, e a ideia de que ela está aprendendo a se mover como nós é aterrorizante, porque sugere uma inteligência por trás dela, uma inteligência que está nos estudando. O clímax da história é outro ponto que explora a nossa psicologia. Você vira rápido, esperando um susto, e não encontra nada. A tensão se dissipa por um milésimo de segundo, te dando uma falsa sensação de segurança. E é exatamente nesse momento que a criatura se revela. Ela não joga segundo as regras do nosso medo. Ela não ataca quando você está esperando. Ela espera você baixar a guarda. E o pior de tudo, ela não te persegue. A perseguição implicaria em uma chance de fuga. Mas essa entidade não precisa correr. Ela já sabe onde te encontrar. Ela sabe onde você dorme, onde você se sente seguro. Ela transforma seu lar, seu porto seguro, no epicentro do medo. A verdadeira virada, o que transforma esse caos em algo que fica com você, é a última frase. O problema não é o encontro em si. O problema é a consequência. Depois de ver essa coisa, a escuridão nunca mais será apenas a ausência de luz. Ela se torna um espaço habitado. Cada sombra vai parecer um pouco mais longa, cada som noturno um pouco mais suspeito. Você começa a duvidar da sua própria percepção. Foi só um vulto ou era ela? Esse barulho foi o vento ou foi um passo? A criatura não te machuca fisicamente, né? Ela te infecta com uma paranoia que te acompanha para sempre. Ela te rouba a paz de espírito. E é por isso que essas histórias sobrevivem. Elas não são sobre monstros com garras e dentes, são sobre ideias que se alojam na nossa mente e crescem no escuro. Elas nos lembram que às vezes o maior terror não é o que está lá fora, mas a dúvida que nasce dentro de nós. Se essa história te arrepiou, curte o vídeo, comenta o que você viu aí na tela, compartilha com quem tem coragem e segue a gente para mais causos que o povo conta, mas ninguém explica. E me diz aqui nos comentários, na sua cidade, já falaram de alguma coisa que só aparece quando você não está olhando direito? O que você achou desse vídeo?